Segunda Reis, capítulo 17. No 12º ano de Acais, rei de Judá, Oséias, o filho de Elá, começou a reinar em Samaria sobre Israel, 9 anos. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, mas não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria, e Oséias se tornou seu servo e lhe dava presentes. E o rei da Assíria achou conspiração em Oséias, porque ele havia enviado mensageiros a So, rei do Egito, e não trouxe presente algum ao rei da Assíria, como ele havia feito ano a ano. Portanto, o rei da Assíria o encarcerou e o trancafiou na prisão. Então, o rei da Assíria subiu por toda a terra, e subiu para Samaria, e a sitiou 3 anos. No 9º ano de Oséias, o rei da Assíria tomou Samaria, e conduziu Israel para a Síria, e os assentou em Ala e em Abor junto ao rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Pois assim foi, que os filhos de Israel haviam pecado contra o Senhor seu Deus, o qual lhes tinha feito subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e haviam temido outros deuses. E andado nos estatutos dos pagãos, aos quais o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel, e dos reis de Israel, os quais eles haviam feito. E os filhos de Israel fizeram secretamente aquelas coisas que não eram retas, contra o Senhor seu Deus, e edificaram para si lugares altos em todas as suas cidades, desde a torre dos Atalaias até a cidade fortificada. E eles ergueram para si imagens e bosques em todo outeiro alto, e debaixo de toda árvore verde. E ali queimaram incenso em todos os lugares altos, como fizeram os pagãos aos quais o Senhor levou para longe deles, e operaram coisas malignas para provocar o Senhor à ira. Porque eles serviram aos ídolos, dos quais o Senhor lhes havia dito: vós não fareis esta coisa. Contudo, o Senhor testificou contra Israel e contra Judá, por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: volvei-vos dos vossos caminhos maus, e guardeis os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que ordenei aos vossos pais, e que enviei a vós por intermédio dos meus servos, os profetas. Não obstante, eles não quiseram ouvir, mas endureceram o pescoço, como o pescoço dos seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. E rejeitaram os seus estatutos, e o seu pacto que ele fez com seus pais, e os seus testemunhos, os quais testificou contra eles. E seguiram a vaidade, e se tornaram vãos, e foram atrás dos pagãos que estavam ao seu redor, acerca dos quais o Senhor lhes havia ordenado de que não deveriam fazer como eles. E eles abandonaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram para si imagens derretidas, 2 bezerros, e fizeram um bosque, e adoraram todo o exército do céu, e serviram a Baal. E eles fizeram com que os seus filhos e suas filhas passassem através do fogo, e usaram adivinhação e encantamento, e venderam-se para fazer o mal à vista do Senhor, para provocá-lo à ira. Portanto, o Senhor ficou muito irado com Israel, e removeu-os da sua vista. Não houve nenhum restante, senão a tribo de Judá. Além disso, Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, mas andou nos estatutos de Israel, os quais eles fizeram. E o Senhor rejeitou toda a semente de Israel, e os afligiu, e os entregou na mão de espoliadores, até que ele lhes lançou fora da sua vista. Porque ele rasgou Israel da casa de Davi. E eles fizeram de Jeroboão, o filho de Nebate, rei, e Jeroboão desviou Israel de seguir o Senhor, e fê-los pecar um grande pecado. Porquanto os filhos de Israel andaram em todos os pecados de Jeroboão, os quais ele cometeu, deles não se apartaram. Até que o Senhor removeu Israel da sua vista, segundo ele tinha dito por intermédio de todos os seus servos, os profetas. Assim, Israel foi trasladado da sua própria terra para a Síria até este dia. E o rei da Assíria trouxe homens de Babilônia, e de Cuta, e de Ava, e de Amate, e de Sefarvaim, e os colocou nas cidades de Samaria, no lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram posse de Samaria, e habitaram nas suas cidades. E assim foi no princípio da sua habitação ali, que eles não temiam o Senhor. Por isso o Senhor enviou leões para o meio deles, os quais mataram alguns deles. Porquanto eles falaram ao rei da Assíria, dizendo: as nações que tu tens removido e assentado nas cidades de Samaria não conhecem o costume do Deus da terra. Por isso ele tem enviado leões para o meio deles, e, eis que eles os matam porque eles não conhecem o costume do Deus da terra. Então, o rei da Assíria ordenou, dizendo: levai para lá um dos sacerdotes que trouxestes de lá, e deixe-os ir e habite ali, e ensine-lhes o costume do Deus dessa terra. Então, um dos sacerdotes que eles haviam levado para Samaria veio e habitou em Betel, e ensinou-lhes como eles deveriam temer o Senhor.
Todavia, cada nação fazia os seus próprios deuses, e os colocava nas casas dos lugares altos que os samaritanos haviam feito, cada nação nas suas cidades nas quais habitavam. E os homens de Babilônia fizeram Sucote-Benote, e os homens de Cute fizeram Nergal, e os homens de Amate fizeram Azima. E os aveus fizeram Nibais e Tartaque, e os sefarvitas queimavam os seus filhos no fogo para Adrameleque e Anameleque, os deuses de Sefarvaim. Assim, eles temeram ao Senhor, e fizeram para si, dos menores deles, sacerdotes dos lugares altos, os quais sacrificavam para eles nas casas dos lugares altos. Eles temiam ao Senhor, e serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações de onde haviam sido levados cativos. Até este dia eles fazem segundo os costumes anteriores. Eles não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, ou segundo as suas ordenanças, ou segundo a lei e o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem chamou de Israel, com quem o Senhor havia feito um pacto, e lhes incumbiu, dizendo: Vós não temereis outros deuses, nem vos curvareis a eles, nem os servireis, tampouco sacrificareis a eles. Porém o Senhor, que vos fez subir da terra do Egito com grande poder e braço estendido, a ele temereis, e a ele adorareis, e a ele fareis sacrifício. E os estatutos, e as ordenanças, e a lei, e o mandamento, o qual para vós escreveu, vós observareis para cumpri-los pela eternidade, e não temereis outros deuses. E o pacto que tenho feito convosco, vós não esquecereis, nem temereis outros deuses. Porém, o Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará da mão de todos os vossos inimigos. Todavia eles não atentaram, mas fizeram segundo o seu costume anterior. Assim, estas nações temiam o Senhor, e serviam às suas imagens esculpidas, tanto os seus filhos, quanto os filhos dos seus filhos. Como fizeram os seus pais, assim também fazem eles até este dia.